Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Sem dúvida, o último livro da Bíblia é um dos mais difíceis. Há muitas interpretações diferentes do livro de Apocalipse e todos nós temos que reconhecer que tem coisas difíceis. Talvez mesmo depois de estudar várias vezes e procurar o melhor entendimento possível, ainda vamos ficar com dúvidas sobre várias questões nesse livro. Mas não precisamos ficar com dúvida sobre Jesus Cristo nesse livro. No começo do livro, Jesus aparece para João e apresenta uma cena super impressionante aqui. Algumas décadas depois da sua ascensão ao céu, Jesus apareceu com demonstrações do seu poder e da sua glória. João havia acompanhado Jesus durante seu ministério terrestre do começo ao fim, mas mesmo assim ele caiu como se fosse morto. E Jesus se apresenta com toda a força de uma voz forte, segura 7 estrelas na mão direita. E a mesma mão que segurava 7 estrelas se estende para tocar no apóstolo. E Jesus falou as seguintes palavras de consolo para João: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. A primeira tarefa de João neste livro foi a transmissão de 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, uma missão que ele cumpriu nos capítulos 2 e 3. Na carta enviada à igreja de Esmirna, Jesus repetiu essa mesma descrição. Ele disse em Apocalipse 2, versículo 8, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Novamente, o intuito da afirmação de Cristo foi de confortar os leitores. Os cristãos em Esmirna estavam enfrentando perseguições severas. E Jesus prometeu que aquele sofrimento duraria poucos dias. E lembrou os fiéis que o Senhor eterno estava ciente da sua circunstância. Por isso, ele disse à igreja em Apocalipse 2, versículo 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. O Apocalipse não é o primeiro livro na Bíblia que enfatiza a eternidade de Deus para consolar os fiéis. Encontramos a mesma linguagem na mensagem que o Senhor revelou pelo profeta Isaías uns 800 anos antes de João receber sua revelação. Isaías, capítulo 44, versículo 6 diz, assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Nesse caso, também as palavras do Senhor oferecem conforto ao povo oprimido. Nos versículos 2 e 8 do mesmo capítulo, Isaías 44, Deus diz para Israel, não tenha medo. Devemos apreciar alguns fatos importantes nessas leituras. Eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, observando que Deus é eterno. A Bíblia, do começo ao fim, afirma essa característica que até define Deus. O universo teve início. Nós passamos a existir. Mas Deus sempre existia. Segunda coisa, Jesus, sendo Deus, também é eterno. A mesma linguagem usada no Antigo Testamento para falar do Senhor, às vezes as pessoas traduzem como Yahweh ou Jeová, se aplica a Jesus no Novo Testamento. Quem nega a divindade de Jesus Cristo rejeita o seu próprio Criador. E mais uma coisa, o eterno e onipotente Deus protege e preserva seus servos. Por isso, aqueles que seguem o Senhor não têm motivo de temer seus perseguidores. Eles podem até matar o corpo, mas o eterno Redentor segura a alma. Por isso, Jesus falou em Mateus 10, versículo 28, que
nós não precisamos temer aqueles que podem apenas matar o corpo. Quem confia no eterno Deus não precisa ter medo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.